Monobloco ou chassi? Olha, essa é uma daquelas discussões clássicas, né? Principalmente quando o assunto é picape. Então hoje a gente vai fundo nessas duas maneiras de se construir um carro para entender de vez as diferenças e descobrir qual é a certa para cada situação. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, a que sempre aparece na roda de conversa. Picape com chassi é realmente mais forte? Essa é a crença popular, né? A ideia de que um tipo de construção é, por natureza, mais parrudo que o outro. Mas, será que a história é tão simples assim? E essa ideia está por toda parte. Olha só o que um usuário comentou no Reddit que resume bem o pensamento geral. Ele disse basicamente que todo entusiasta de picape e de off-road jura de pé junto que chassi é mais forte, mas que ele sempre ficou com uma pulga atrás da orelha. É exatamente essa sabedoria popular que a gente vai investigar. E para isso, vamos começar do começo. Para a gente conseguir responder essa pergunta direito, primeiro a gente precisa entender como essas duas coisas são feitas, qual é a diferença fundamental na construção de cada uma delas. De um lado, temos o famoso chassi sobre longarina, ou body on frame, como se fala em inglês. Do outro, o monobloco, ou unibody. Pensa assim, um é tipo um esqueleto separado, e a carroceria vem por cima. O outro é uma coisa só, tudo integrado. Vamos olhar de perto o chassi sobre longarina. Imagina uma escada de aço bem robusta. Esse é o chassi. O motor, as rodas, a suspensão, tudo é parafusado nesse esqueleto. E só depois, por cima de tudo, eles montam a cabine e a caçamba. É a receita de bolo clássica para picapes, caminhões e ônibus. É o jeito tradicional de fazer. Agora, o monobloco é outra história, completamente diferente. Aqui não tem essa de peça separada. A estrutura e a carroceria são uma coisa só, uma peça gigante toda soldada. O assoalho, as laterais, o teto, tudo trabalha junto para dar resistência para o carro. A melhor comparação é com um exoesqueleto, sabe? Tipo a casca de um besouro. É assim que quase todos os carros de passeio modernos são construídos. Certo. Agora que a gente já sabe a diferença na construção, vamos voltar para a pergunta principal. O que a gente quer dizer com mais forte? Porque, para pensar, força num veículo não é uma coisa só, né? Depende muito do que a gente está medindo. Então vamos começar com uma pergunta-chave. Qual dessas estruturas aguenta melhor a torção? Sabe, aquela força que acontece quando se faz uma curva mais forte, ou passa com uma roda num buraco e a outra não? Qual deles se contorce menos? E aqui, olha, a resposta pode surpreender muita gente. Um monobloco comum pode ser até 10 vezes mais resistente a essa torção do que um chassi de longarina. É isso mesmo, 10 vezes. Essa característica se chama rigidez torsional. E nesse quesito, não tem nem discussão. É uma vitória clara para o monobloco. Essa tabela ajuda a gente a entender as trocas. A rigidez do monobloco é ótima para quê? Para dirigir. O carro fica mais na mão, mais confortável, tem um comportamento de carro de passeio. Já o chassi, a vantagem dele é justamente ser mais flexível. Ele consegue isolar a cabine daquele estresse todo de carregar peso ou puxar um reboque. E na segurança? São filosofias opostas. O monobloco é projetado para amassar em pontos específicos para proteger quem está dentro. Já o chassi, como a carroceria é separada, às vezes facilita o conserto depois de uma batida. E essa história do conserto é um ponto super importante. Olha só esse outro comentário que mostra bem o lado ruim do monobloco. O usuário viu donos de Maverick, que é monobloco, ficarem chocados porque uma batidinha boba a baixa velocidade entortou a estrutura e, pronto, deu perda total na picape. Como é tudo uma peça só, qualquer dano estrutural pode virar um problemão e a conta do conserto vai lá para cima. Isso tudo leva a gente para o que é de fato a questão central aqui. O debate não é só sobre qual é mais forte, é sobre a filosofia de design, a ideia por trás de cada método. E aqui está o pulo do gato. O grande superpoder do chassi de longarina não é ser mais forte, é a modularidade, a sua incrível capacidade de se adaptar. Pensa comigo. Com um chassi separado, a montadora pode usar o mesmo esqueleto para fazer um monte de veículos diferentes. Quer uma cabine simples? Beleza. Quer uma dupla? Tranquilo. Caçamba curta ou longa? Moleza. Dá até para pegar o chassi de uma picape e construir um SUV em cima dele. Para quem precisa de um veículo para trabalho, que precisa ser personalizado, essa flexibilidade é imbatível.
Já o monobloco é o oposto. Ele é todo pensado para otimização, para uma função bem específica. Por ser mais leve, o carro consome menos combustível. Por ser mais rígido, ele é mais gostoso de dirigir na cidade e na estrada, muito mais confortável. E a carroceria inteira é desenhada como uma coisa só, pensando em segurança e em como cortar o vento da melhor forma possível. No final das contas, a escolha se resume àquela velha história: usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Não existe um que seja universalmente melhor, mas cada um é superior no seu próprio campo de atuação. Resumindo a ópera, cada tipo de construção atende a um perfil de uso que é completamente diferente. E o veredito então fica bem claro. Chassi sobre longarina é a escolha para quem precisa de robustez para puxar reboque pesado, fazer off-road de verdade, usar no trabalho pesado. Pensa numa S10 numa Hilux? Já o monobloco é perfeito para o uso no dia a dia para quem prioriza eficiência, conforto para a família e uma dirigibilidade mais refinada, como a que a gente vê num Corolla ou na Ford Maverick. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para o futuro. O sucesso de picapes monobloco, como a Maverick, mostra uma mudança grande no mercado. Será que aquela linha bem definida que sempre separou os carros de passeio das picapes de trabalho, será que ela está se apagando para sempre? Fica aí a reflexão.